Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Proteus do módulo de compras e dando continuidade aqui à nossa sessão de administração de compras, a gente vai cadastrar finalmente aqui os grupos de aprovação, tá? Então vou clicar aqui para a gente começar já o grupo de aprovação. A gente já cadastrou várias coisas aqui, agora a gente já cadastramos solicitantes, compradores, aprovadores, o perfil de aprovação e agora a gente, de fato, a gente vai cadastrar os grupos de aprovação, tá? Então a gente vai cadastrar aqui o grupo 1. Eu vou chamar o grupo 1 o grupo de São Paulo, tá? Então, para a filial de São Paulo, para os custos que caem em São Paulo, eu tenho um perfil de aprovação. Quem vai aprovar esse grupo? Então, vou colocar aqui, o Hugo vai aprovar, e ele vai aprovar no perfil, o Hugo ele vai aprovar no perfil de supervisores, vou colocar aqui de gerentes, tá? O Hugo vai aprovar no perfil de gerentes dentro da estrutura de São Paulo. Tá, vou cadastrar. Opa, nível não foi preenchido. Nesse caso aqui, eu acabei passando batido, né? Nesse caso aqui, eu vou colocar o nível gerente, é o nível 3. Nível superior não vou colocar. Ele é um tipo de aprovador, isso aqui é importante também, tá? No caso aqui é um visto ou um aprovador, é só um aprovador. De fato, ele é um aprovador, tá ok? Limite automático. Tipo de liberação. Aqui é um detalhe importante, tá? Liberação é o seguinte: você pode aprovar por usuário. Se tiver outro usuário no mesmo nível, então ele depende de outro usuário para liberar o documento por completo, tá? Nesse caso aqui, eu não vou colocar outro usuário nesse perfil aqui, então ele vai aprovar o nível dele. Se eu colocar outro usuário nesse mesmo nível e deixar aqui nível, se um aprovar, o documento já vai ser liberado, tá? E aqui por último, o documento. Independente se tem rateio, se tem outros documentos, se outros custos diferentes, se eu coloco aqui que ele vai aprovar o documento, independente do custo, ele aprova o documento como um todo, tá? Vocês já vão entender isso aqui mais detalhadamente, mas isso aqui são níveis de aprovação, os tipos de liberação que a gente pode ter, tá? Nesse caso, eu vou colocar o nível, tá? Então, se eu aprovar, ele já vai aprovar o nível que é o nível 3. Se tiver nível 2, nível 1 antes, tem que aprovar antes. E se tiver nível 4, então ele vai subir para o nível 4 também. E a gente vai entender isso aqui logo mais, tá? Então, vou dar um Enter aqui só para a gente sair dessa tela. Então, eu vou também precisar, dentro de São Paulo, eu vou colocar um comprador para aprovar. Ó, comprador nem aparece aqui, então o Matheus é gerente e o Lucas é um supervisor. Vamos colocar o Lucas aqui e vou colocar ele no nível de comprador. Então ele vai aprovar o nível de comprador, que vai ser o nível 1, tá? Ele automaticamente já preencheu aqui o superior, ele vai aprovar o nível também. Então ele já está no nível aqui. Então, ele aprovando o nível, ele já vai passar, tá? Se eu quiser colocar, por exemplo, mais um alguém aqui para aprovar o comprador, vou colocar aqui o Matheus. Tá? E vou colocar ele no nível 1 também. Então, aqui, o Lucas e o Matheus, eles vão preencher o nível 1, tá? Que é o nível de comprador. Não tem superior aqui, ele vai aprovar o nível. Lembra que eu comentei que o nível ele libera o documento? Então, se o Lucas entrar e aprovar, o do Matheus automaticamente ele vai ser aprovado lá dentro da telinha, tá? Mas se eu colocar aqui usuário, se eu colocar aqui usuário e aqui usuário, então o documento ele só vai ser liberado quando os dois aprovarem juntos, tá? Então por isso que é importante saber o nível ou o usuário. Esse aqui, o nível, ele aprova o documento, independente, é quem entrar primeiro pode aprovar. O usuário, ele só aprova em conjunto, tá? E vamos colocar um último nível aqui na estrutura de São Paulo, que é o nível maior. Ah, não, desculpa, eu pulei um nível aqui, então eu vou colocar um nível de supervisão, que não tem. Só que aí o nível de supervisão, vou colocar aqui nível 2. A gente foi para o nível 3 lá no primeiro. Depois eu coloquei aqui, mas eu não tinha colocado o nível 2 ainda. Deixa eu ver se eu mudo aqui, mas eu só tenho. Vou ter que colocar. Esse aqui vai ficar meio incoerente, né? Não ficou legal, não. Vamos trocar isso aqui. Eu vou colocar aqui o Hugo como perfil
de gerente, esse aqui como comprador, esse aqui como supervisor. Então vamos colocar aqui supervisores e aqui o último como diretoria, tá? Então eu tenho gerente, compradores, supervisores, diretoria. Só que aí a gente vai ter que mudar o nível aqui. Diretoria, nível 4, tá? Aqui, deixa eu ver se está tudo certinho. Ok. Supervisores, nível 2. Compradores, nível 1. E gerentes, nível 3. Então tem 1, 2, 3 e 4. Agora sim, todos os níveis certinho. Deu uma pequena confusão no começo, mas tudo bem. Bom, e o que esse grupo ele vai aprovar? Ele vai aprovar os custos do 2, que seria a custo aqui, ó, do 1, 01. Tudo que é custo analítico do 01, ele vai aprovar. Então eu tenho que colocar aqui 01, 002, 01003. Eu acho que não tem mais, deixa eu ver só por desencargo aqui. Ele vai aprovar custo do 01 até 003, ou seja, São Paulo, tá? Então, na questão de aprovação, considerando os perfis, ele vai aprovar somente isso aqui. Então, vamos dar OK e vamos confirmar aqui. Então, a gente já tem um grupo de aprovação para São Paulo. Tá, agora eu vou criar um grupo de aprovação para Minas. Então, eu vou cadastrar aqui o 2, Minas. Só que Minas, eu quero deixar um negócio mais simples. Eu só vou ter dois níveis aqui, o gerente e o diretor. Aliás, vou colocar só um gerente. Vamos dizer que tem pouca gente lá em Minas, lá. Então eu vou colocar apenas um gerente aqui para aprovar isso aqui. Então vou colocar o Lucas, tá? Ele vai aprovar no perfil de gerente. Vou colocar ele aqui nível, pode colocar nível 1, tanto faz, porque a gente vai ter apenas um nível, tá? E ele vai aprovar também o nível do perfil dele. Ele vai aprovar o nível inteiro. Então só tem um aprovador aqui, tá? Então, em Minas Gerais, um aprovador. Vamos colocar as entidades. Então, aqui as entidades de Minas, a gente vai colocar 02. Então, a gente já começa aqui em direto. A gente vem 0202. Isso aqui não pode esquecer de colocar todos, hein? Opa, aqui não tem, então vamos pular aqui. 002. Aqui é o indireto, ele vai aprovar agora os diretos. Então, vamos colocar assim: 02, 002, 02, 02, 003. Vamos ver quantos tem ainda. 04. Beleza. Eu acho que aqui acabou, tá? Então a gente já criou um perfil de aprovação de Minas. Depois, no centro de custo também, eu criei outros documentos lá, mas não é o que a gente vai discutir agora, porque tem outra estrutura. Depois eu vou pensar como que a gente vai fazer isso aqui. Mas a gente aqui, nesse caso, a gente já tem aprovador para São Paulo e a gente já tem aprovador para Minas, níveis diferentes, funções diferentes, valores diferentes. Depois a gente vai discutir aqui também o valor, porque até porque o perfil de aprovação que eu coloquei como gestor, ele não vai pegar alguns valores abaixo e a gente vai testar isso depois. Isso é interessante. Eu vou deixar errado por enquanto, porque eu coloquei o perfil 3. O perfil 3 de gerentes é só de 10 mil até 50 mil. Aí eu vou citar assim, se eu fizer uma compra de R$ 500, o que vai acontecer? Então a gente vai ver como que vai funcionar isso aí, tá? Porque ele obedece os aprovadores e obedece o perfil também. E lá no perfil tem os valores. Então a gente vai descobrir isso aí. Tá? Então, grupos de aprovação criados e depois a gente vai para a prática lá na nossa solicitação. Deixa eu ver só se eu estou esquecendo algum ponto aqui. Então é isso, grupos de aprovação cadastrado. E aí, a partir daqui, a gente já consegue fazer alguns lançamentos, criar alguns pedidos, passar por aprovação ou não. Mas antes de terminar essa sessão, ainda vou falar sobre a tolerância de recebimento, a entrega por terceiro e os tipos de compras, tá? Então, a aula de grupos de aprovação é isso. Espero que vocês tenham gostado e te vejo na próxima aula. Até lá!